com o autor desse artigo que está aqui entre os assuntos mais lidos neste momento na nossa página do UOL, que fala aí sobre uma outra opinião de um jurista, né? Falando que Moraes não errou, não. O poder de polícia da Justiça Eleitoral foi usado corretamente por Alexandre de Moraes. Estou falando do professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Neisser, que já está conosco aqui ao vivo para conversar. Olá, professor Fernando. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Tá desligado o seu som. Liga pra gente, por favor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Ó, sua opinião e sua coluna tá bombando aqui, todo mundo compartilhando, querendo entender. Moraes não errou? Moraes tá certo, professor? Moraes está certo. O tema do poder de polícia na justiça eleitoral ele é diferente, ele é estranho mesmo. A gente não está acostumado com essa ideia e é natural que se confundam as coisas. Um juiz eleitoral, uma juíza eleitoral ou um ministro na função eleitoral, que estiver andando na rua e encontrar uma placa irregular, pode e deve pegar a placa irregular e apreender diretamente. Pode e deve ligar para a sua assessoria e pedir que venha retirar essa placa. Pode e deve identificar da onde veio aquilo e encaminhar para as devidas providências para eventual aplicação de multa. Isso está previsto em lei, isso está previsto historicamente na nossa legislação eleitoral. É um poder que decorre do fato de que a Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que é um órgão julgador, também é um órgão administrador, que cuida, realiza as eleições. É mais ou menos a mesma situação do fiscal da vigilância sanitária, que vai a uma padaria, vê uma barata na estufa, ele não precisa esperar que venha de alguém uma denúncia para que ele haja. Ele tem o dever, inclusive, de ali mesmo lacrar o local, aplicar uma infração, um auto de Ô, infração. Fernando, entendi o seu ponto de vista. Agora eu queria levantar um detalhe, não é? Há algumas mensagens que indicam que certas demandas do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse órgão que combatia a desinformação no TSE, elas se deram depois do período eleitoral, não é? A eleição já tinha passado. E nem todas as requisições se referem especificamente à eleição. Há mensagens sobre a tentativa de golpe, enfim, coisas posteriores à eleição. Isso não torna inusual essas requisições? Vamos lá, Josias. Veja, houve um ofício por parte do ministro Alexandre no STF, no inquérito, em que ele pede a colaboração da AEED, que é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é um órgão, tem esse nome de enfrentamento, parece que ele é um órgão executivo que derruba alguma coisa, faz alguma coisa, mas ele é só um órgão que vê o que está acontecendo na internet e relata o que está acontecendo. Olha, existe essa postagem, ela tem tantas curtidas, tantos compartilhamentos, ela foi monetizada, não foi monetizada. Não faz nada mais do que olhar a internet e dizer o que há lá. O ministro Alexandre havia formalmente trazido a AED para colaborar no inquérito. Não há qualquer necessidade de que a cada pedido você tenha um novo ofício. Agora eu quero que você olhe esse site, agora eu quero que você olhe esta informação. O liame de colaboração já está dado e a AED é um órgão técnico que tem capacidade de fazer essa leitura. O ministro Alexandre, como juiz criminal, lá no inquérito policial das fake news ou em qualquer outro inquérito, ele tem o dever de olhar e falar, bom, preciso decidir uma cautelar aqui. Será que precisa sair do ar essa página? Será que precisa desmonetizar essa outra? Qual é a repercussão que isso está tendo? Existe cautelaridade? Tem urgência? Ele pode abrir o computador dele e olhar e levar essa informação em consideração, como ele pode pedir a um órgão que está oficialmente colaborando com o inquérito, por um ofício que já havia sido encaminhado, fazer o mesmo pedido. Acho que há uma confusão, José, que parece que as provas aspas, produzidas pela AED são provas intrusivas. A AED foi lá e fez uma busca e apreensão e aí aproveitou-se o que foi apreendido na casa de uma pessoa para o inquérito policial. Não, a AED olhou a internet e disse o que havia ali. Essa é a prova produzida. Eu acho que há uma fumaça muito grande em torno desse tema que aproveita aos interesses de um grupo político que agora está explorando isso claramente às vésperas do Tá. processo eleitoral. Professor, eu acabo de saber, eu recebi aqui uma mensagem do Partido Novo, que entrou com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o Alexandre de Moraes por suposta falsidade ideológica e associação criminosa. A ação também envolve o juiz auxiliar Ayrton Vieira e o chefe da assessoria de combate à desinformação, o Eduardo Tagliaferro. Eu queria saber do senhor o seguinte: não é o pedido de impeachment, é uma ação
uma notícia crime contra o ministro. Isso, como é que é o rito disso agora? Vai para a procuradoria? É um processo contra o ministro? Quem julga, quem não julga? Como é isso agora? E o senhor vê algum tipo Thales, de crime que possa ter sido cometido pelo Alexandre de Moraes? vamos lá, Thales, não é um processo, tá? A petição que traz uma suposta notícia de crime, qualquer cidadão ou cidadã pode apresentar à autoridade policial ou ao Ministério Público. Isso vai ser avaliado pela Procuradoria-Geral da República para ver se entender que há elementos, instaura um inquérito. Se entender que não há, arquiva e não existe um recurso contra esse arquivamento, que é uma decisão da Procuradoria-Geral da República a ser tomada. Não vejo, não vejo nenhuma irregularidade administrativa, quiçá um crime aqui. Eu costumo brincar, o papel aceita tudo, o protocolo aceita tudo, as pessoas podem dizer o que quiserem e protocolar um papel. Em relação a Doutor essa Fernando, possibilidade de impeachment, só queria saber um por pouquinho e favor, ouvir Fabíola. da boca dele, né? Porque tá nessa gritaria, o Thales trouxe agora os bastidores entre os senadores, que nem eles mesmos acreditam nessa possibilidade. O senhor vê alguma possibilidade de impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, eu não sou a melhor pessoa para fazer uma avaliação política da possibilidade de quem tem votos, mas juridicamente o correto seria o arquivamento do pedido, porque as provas daquilo que está sendo dito são ilícitas. Ninguém tem dúvida que esses supostos diálogos foram obtidos de forma ilícita, uma vez que não há nenhum dos interlocutores vindo a público dizer que está apresentando esses diálogos. Se as provas são ilícitas, claro que você não pode ter um processo de impeachment baseado nela. Isso é interessante também, Ah, né? Essa questão de ser ilícito. Desculpa, Josias, só um pontinho rapidinho. Algumas pessoas me perguntaram aqui também, na nossa audiência, professor, porque assim, a gente até estava conversando há pouco com um repórter, né? O Josias fez questão de deixar bem claro com ele, isso não foi hacker, não foi nada. Eles obtiveram essas mensagens, quer dizer, alguém que estava trocando mensagens, de certa maneira, passou por. Eles tiveram acesso a essas mensagens na sua origem. Então, isso é um problema? Quer dizer, pegar mensagens que tenham ali trocas de mensagens também com o próprio ministro Alexandre de Moraes, isso de certa os maneira está interlocutores não estão equivocado? negando, né, Fabíola? Os interlocutores não estão negando, né, a Não estão negando. autenticidade da mensagem. Veja, a princípio, uma troca de mensagens privada, e claro, essas pessoas não estavam falando isso na praça pública, para que a prova seja válida é preciso demonstrar a sua cadeia de custódia, de onde ela veio. Essa informação, o ônus de mostrar isso é de quem apresenta essa prova. E acho importante já salientar a diferença disso com a Vaza Jato. Na Vaza Jato, que também aparentemente são conversas que foram obtidas, não se sabe exatamente como, pelo hacker ou por outros caminhos, o que se teve foi o aproveitamento daquelas informações em prol dos acusados, em prol dos réus. E aqui a jurisprudência é bastante clara nesse sentido. Aqui, na questão relativa a esse evento envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, se pretenderia usar uma prova que não se tem origem para a acusação. Isso é absolutamente inadmissível no nosso ordenamento. Doutor Fernando, o senhor já deu a sua opinião sobre o conteúdo dos relatórios que foram aproveitados pelo ministro Alexandre de Moraes, não vê ali nada de anormal. O que eu queria lhe perguntar é em relação à forma, né? Porque se analisamos essas mensagens que foram divulgadas, houve uma troca de requisições e atendimento das requisições por meio do WhatsApp, e o linguajar me parece fugir um pouco daquele linguajar protocolar que costuma marcar o relacionamento do judiciário, né, no judiciário, né? Quem está pedindo fala, use a sua criatividade, o outro, vou dar um jeito, veja se o ministro vai gostar. O ministro gostou muito, já está, inclusive, disparando ordens. É preciso que a gente formalize, porque ninguém pode questionar depois de onde surgiu isso, caiu do céu, é a pedido de quem? Quer dizer, esse linguajar meio vadio, até diria, para uma comunicação de dois tribunais, estamos falando de tribunais superiores, o Supremo e o TSE, não lhe parece inadequado? Quer dizer, na forma, não houve um pecado aí nessa troca de mensagens? Josias, eu não acredito nisso, porque veja, uma coisa é você ter um protocolo e uma formalidade nas relações entre o Judiciário, o Ministério Público e as partes de um processo. Aqui existe uma regra geral que manda existir essa formalidade no linguajar.
Nós estamos falando de conversas supostamente havidas entre assessores, todos eles assessores ligados diretamente ao mesmo gabinete, ligados diretamente ao ministro Alexandre, seja o seu gabinete na presidência do TSE, a AED é uma assessoria da presidência do TSE, ligada organicamente, como os seus assessores do Supremo. É mais ou menos como se alguém gravar uma conversa, eu sou advogado também, se alguém gravar uma conversa de uma reunião da minha equipe falando sobre um caso, provavelmente ouvirá ali coisas relativas, esse juiz fez isso, que absurdo, esse promotor fez aquilo, que são da linguagem normal. Nós estamos dentro de uma equipe, nós estamos dentro de um grupo, trabalha junto. Não se trata de relações entre instituições. Eu acho que aqui a gente não pode perder de vista, Josias, que por um arranjo institucional que não foi o ministro Alexandre que escolheu, mas um arranjo institucional trazido pela Constituição, o ministro do Supremo, por vezes, está no TSE e, eventualmente, tem uma investigação criminal sob seus cuidados. Nada disso foi dado por ele. Isso é um dado da realidade do nosso ordenamento jurídico. É natural que, entre os assessores, haja uma conversa num tom informal. Não consigo... Volto a dizer, para mim, há uma grande fumaça que só aproveita a oposição no momento em que se iniciam as campanhas municipais. Quer dizer, mobilizou todo o eleitorado bolsonarista, professor, exatamente agora. o Walter Mairovich colocou o seguinte, eu não sou jurista, mas ele colocou o seguinte, uma estrutura é a estrutura do Supremo Tribunal Federal, a outra estrutura é a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro faz parte das duas estruturas, tudo bem, mas não faz sentido o Tribunal Superior Eleitoral ser acionado pela estrutura do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma irregularidade. Não é, Thales, porque houve uma requisição formal. Isso está dito na nota solta ontem pelo Supremo Tribunal Federal, pelo gabinete do ministro Alexandre. No início do inquérito, formalmente, o Supremo, o gabinete do ministro Alexandre no Supremo, requisitou que a AED se disponibilizasse a fornecer essas informações no inquérito. O que está se cobrando aqui é que a cada relatório, olha esta página aqui, como é que tem, quantas curtidas, quantos compartilhamentos, mande um ofício, responde por ofício. Isso não existe previsto em lugar nenhum. Eu acho que o que pode ter, e também vejo pouca responsabilidade do ministro Alexandre nisso, é que a própria estrutura AED, essa assessoria especial, ela é nova. Ela foi criada na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, frente ao TSE, e ela tem ainda uma lógica estruturante pouco clara. Cada presidência dá a ela um tipo de papel. Por exemplo, o ministro Fachin deu a ela um papel acadêmico. Você tinha ali uma condução por estudiosos que analisavam comparação do enfrentamento à desinformação em vários países. O ministro Alexandre deu esse olhar de uma vigilância. A ministra Carmen está chegando agora, provavelmente vai trazer o seu olhar para a função dessa assessoria. Talvez aqui precise uma estruturação melhor, mas não vejo. Já havia essa colaboração formal estabelecida entre inquérito / Supremo e a AED. Tem uma questão aí também, professor, falando sobre os benefícios que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter diante desse vazamento, né? O senhor já trouxe aqui na sua análise de que Moraes agiu corretamente e tudo mais. Só que há outros juristas que pensam diferente. O senhor acredita que isso possa movimentar ações por parte da defesa do ex-presidente em relação a decisões já tomadas por Alexandre de Moraes? Pode haver, de repente, algum embate dentro do Supremo Tribunal Federal mesmo em relação a isso? Fabiola, como eu disse, acho que o papel aceita tudo. É natural que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro faça pedido. É natural, faz parte do jogo, faz parte do direito e do processo. Não me parece haver motivo jurídico para que qualquer tipo de argumentação nesse sentido seja acolhido. Já se fala, né, vi matérias falando de anular os processos que levaram à inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, que são processos que foram conduzidos pelo ministro Benedito Gonçalves, que dizem respeito ao uso da máquina pública, nada tem a ver com fake news. O carnaval que foi feito no 7 de setembro com dinheiro público para fins eleitorais, e que o resultado foi 5-2. O ministro Alexandre foi um dos votos dados ali, nem foi um voto definitivo. Então, me parece bastante claro que juridicamente não há motivo
para que isso traga reflexos. Mas é do papel da defesa do ex-presidente Bolsonaro instigar isso e tentar tirar o máximo proveito político da situação. Doutor Fernando tem horário, ele tem que se despedir da gente. Só uma última questão muito rápida. Em relação à própria atitude de Moraes como um todo, né? A gente está aqui analisando essas questões pontuais que foram levantadas pelo jornal Folha de São Paulo. O senhor acha que em algum momento, na atuação de Moraes no Supremo ou no Tribunal Superior Eleitoral, ele tenha ultrapassado os limites, quando querem colocar ali o nome de xerife, né? O senhor concorda com isso? Acha que existe alguma coisa nesse sentido ou não? O senhor não vê qualquer ilegalidade em qualquer ação de Alexandre de Moraes, não especificamente sobre essa? O ministro Alexandre ele tem um perfil que pode passar a impressão de alguém que extravasa, que vai além dos limites. Eu nunca vi objetivamente, em nenhum processo, em nenhuma determinação judicial, nada que, ao meu sentir, tenha ultrapassado os limites da legalidade. Eu acho que ele teve uma firmeza muito grande, né, uma coragem muito grande de encarar um momento difícil da democracia brasileira. E acho que daí também, da narrativa feita pelo bolsonarismo, decorrem essas acusações. Mas eu não consigo enxergar objetivamente, em nenhum caso concreto, dizer, olha, aqui acho que violou o artigo tal da lei tal, aqui violou a Constituição no artigo tal. Não consigo ver isso. Professor Fernando Neisser, que fala, como é que eu falo corretamente o sobrenome? Neisser. Como? Neisser. Neisser, perdão. Professor Fernando Neisser, muito obrigada pela sua participação aqui. Tá bombando a sua coluna. Para quem quiser ler o texto completo, o texto é muito didático do professor Fernando e eu acho isso muito interessante, né? Porque diante de uma notícia tão forte como essa, a gente começa a se debruçar nas questões jurídicas e é muito bom quando tem aí um jurista tão didático como o senhor. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Fabíola, Josias, Tales, um prazer conversar com você. Obrigado. Agora 11 horas e 43 minutos e é tão interessante, né, porque a gente tem aí dentro do meio jurídico um lado, outro lado, e ele pensando muito diferente, por exemplo, do nosso querido professor Mairovich também aqui, que sempre participa conosco do nosso All News. Ele ontem já falou sobre isso, a gente colocou um trecho aqui para quem quiser, tá no YouTube. Já o professor Walter Mairovich acredita que sim, que Moraes ultrapassou alguns limites e acha sim que pode vir aí uma possibilidade, um questionamento sobre o impeachment, não acha que isso pode ou não ser aprovado, vocês já fizeram análise política sobre isso, acham que não há possibilidade de um impeachment de Alexandre de Moraes, a oposição